O estado intermediário dos mortos. O estado intermediário representa um lugar espiritual fixo onde as almas e os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição de seus corpos, para apresentarem-se, posteriormente, perante o Supremo Juiz. Lucas capítulo 16:19 a 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio. E, clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro, somente males, e, agora, este é consolado, e tu, atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá, passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas, se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. O futuro constitui uma grande expectação no coração de cada pessoa, trazendo inquietação e medo para muita gente. Como existe uma diversidade de interpretações a respeito e, para evitar confusão de ideias acerca do estado intermediário, devemos aclarar essa doutrina. A vida depois da morte. São vários os argumentos que reforçam a doutrina bíblica sobre a vida além túmulo. Argumento histórico. Se a questão da vida além morte estivesse fundamentada apenas em teorias e conjecturas filosóficas, ela já teria desaparecido. Mas as provas da crença na imortalidade estão impressas na experiência da humanidade. Argumento teleológico. Procura provar que a vida do ser humano tem uma finalidade além da própria vida física. Há algo que vai além da matéria de nossos corpos, é a parte espiritual. Quando Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, estava, de fato, desfazendo a morte espiritual e concedendo vida eterna, a imortalidade, segundo Timóteo 1:10. A vida humana tem uma finalidade superior, uma razão de ser, um desígnio. Argumento moral. Há um governador moral dentro de cada ser humano chamado consciência que rege as suas ações. Sua existência dentro do espírito humano indica sua função interna, como um sensor moral, aliado à soberania divina. Argumento metafísico. Os elementos imateriais do ser humano denunciam o sentido metafísico que compõe a sua alma e espírito. Esses elementos são indissolúveis, portanto, como evitar a realidade da vida além morte? É impossível. A palavra imortalidade no grego é atanasia e significa literalmente ausência de morte. No sentido pleno, somente Deus possui vida total, imperecível e imortal, 1 Timóteo 1,17.
Ele é a fonte de vida eterna e ninguém mais pode dá-la. No sentido relativo, o crente possui imortalidade conquistada pelos méritos de Jesus no Calvário, segundo Timóteo 1:8-12. O que não é estado intermediário. Não é purgatório. Heresia lançada pelos católicos romanos para identificar o Sheol Hades como lugar de prova, ou de segunda oportunidade, para as almas daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para galgarem o céu. Declara a doutrina romana que é uma forma desses mortos serem provados e submetidos a um processo de purificação. Entretanto, essa doutrina não tem base na Bíblia e é feita sobre premissas falsas. Se o purgatório fosse uma realidade, então a obra de Cristo não teria sido completa. Se alguém quer garantir sua salvação eterna, precisa garanti-la em vida física. Depois da morte, só resta a ressurreição. Não é o limbus patrum. O vocábulo limbus significa borda, orla. A ideia é paralela ao purgatório e foi criada pelos católicos romanos para denotar um lugar na orla ou na borda do inferno, onde as almas dos antigos santos ficavam até a ressurreição. Ensina ainda essa igreja que o limbus patrum, paz, será aquela orla do inferno onde Cristo desceu após sua morte na cruz, para libertar os pais, santos do Antigo Testamento, do seu confinamento temporário e levá-los em triunfo para o céu. Identificam o seio de Abraão como sendo o limbus patrum, Lucas 16:23. Mas, o limbus patrum não tem apoio bíblico, e nem existe uma orla para os pais, santos antigos. Não é o limbus infantus. A palavra infantus refere-se a crianças. Na doutrina romana, havia no Sheol Hades um lugar especial de habitação das almas de todas as crianças não batizadas. Segundo essa doutrina, nenhuma criança não batizada pode entrar no céu. Por outro lado, é inaceitável a ideia do limbus infantus como um lugar de prova, também, para crianças. Não é um estado para reencarnações. Não é um lugar de migrações e perambulações espaciais. Os espíritas gostam de usar o texto de Lucas 16:22 e 23, para afirmarem que os mortos podem ajudar os vivos. Mas Jesus, ao ensinar sobre o assunto, declarou que era impossível que Lázaro ou algum outro que estivesse no paraíso saísse daquele lugar para entregar mensagem aos familiares do rico. Jesus disse que os vivos tinham valei os profetas, isto é, eles tinham as Escrituras. Os mortos não podiam sair de seus lugares para se comunicarem com os vivos. Portanto, é uma fraude afirmar essa possibilidade de comunicação com os mortos. Usam equivocadamente João 3:3 para defenderem a ideia da reencarnação. Vários textos bíblicos anulam essa falsa doutrina, Deuteronômio 18:9-14, Jó 7:9-10, Eclesiastes 9:5 e 6, Lucas 16:31. O que é estado intermediário? É uma habitação espiritual fixa e temporal. Biblicamente, o estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Sheol, no hebraico, e no Novo Testamento como Hades, no grego. Os dois termos dizem respeito ao reino da morte, Salmos 18:5, 2 Samuel 22:5 e 6. É um lugar espiritual em que as almas e espíritos dos mortos habitam fixamente até que seus corpos sejam ressuscitados, para a vida eterna ou para a perdição eterna. E o estado das almas e espíritos, fora dos seus corpos, aguardando o tempo em que terão de comparecer perante Deus. E um lugar de consciência ativa e ação racional. Segundo Jesus descreveu esse lugar,
o rico e Lázaro participam de uma conversação no Sheol Hades, estando apenas em lados diferentes. Lucas 16, 19 a 31. O apóstolo Paulo descreve-o, no que tange aos salvos, como um lugar de comunhão com o Senhor, segundo Cor 5, 6 ao 9, Filipenses 1, 23. A Bíblia denomina-o como um lugar de consolação, seio de Abraão for paraíso, Lucas 16, 22 e 25, segundo Coríntios 12, 2 ao 4. Se fosse um lugar neutro para as almas e espíritos dos mortos, não haveria razão para Jesus identificá-lo com os nomes que deu. Da mesma forma, o lugar de tormento não teria razão de ser, se não houvesse consciência naquele lugar. Rejeita-se, segundo a Bíblia, a teoria de que o Sheol Hades é um lugar de repouso inconsciente. A Bíblia fala dos crentes falecidos como os que dormem no Senhor, 1 Coríntios 15, 6, 1 Tessalonicenses 4, 13, e isto não refere-se a uma forma de dormir inconsciente, mas de repouso, de descanso. As atividades existentes no Sheol Hades não implicam que os mortos possam sair daquele lugar, mas que estão retidos até a ressurreição de seus corpos para apresentarem-se perante o Senhor. Lucas 16, 19 ao 31, e 23, 43, Atos 7, 59. O Sheol Hades, antes e depois do Calvário. Antes do Calvário. O Sheol Hades dividia-se em 3 partes distintas. Para entender essa habitação provisória dos mortos, podemos ilustrá-lo por um círculo dividido em 3 partes. A primeira parte é o lugar dos justos, chamada paraíso, seio de Abraão, lugar de consolo, Lucas 16, 22 e 25, 23, 43. A segunda é a parte dos ímpios, denominada lugar de tormento, Lucas 16, 23. A terceira fica entre a dos justos e a dos ímpios, e é identificada como um lugar de trevas, lugar de prisões eternas, abismo, Lucas 16, 26, 2 Pedro 2, 4, Jardim versículo 6. Nessa terceira parte foi aprisionada uma classe de anjos caídos, a qual não sai desse abismo, senão quando Deus permitir nos dias da grande tribulação. Apocalipse 9, 1 ao 12. Não há qualquer possibilidade de contato com esses espíritos caídos, habitantes do poço do abismo. Depois do Calvário, houve uma mudança dentro do mundo das almas e espíritos dos mortos após o evento do Calvário. Quando Cristo enfrentou a morte e a sepultura, e as venceu, efetuou uma mudança radical no Sheol Hades, Efésios 4, 9 e 10, Apocalipse 1, 17 e 18. A parte do paraíso foi trasladada para o terceiro céu, na presença de Deus, segundo Coríntios 12, 2 e 4, separando-se completamente das partes inferiores onde continuam os ímpios mortos. Somente os justos gozam dessa mudança em esperança pelo dia final, quando esse estado temporário se acabará, e viverão para sempre com o Senhor, num corpo espiritual ressurreto. Conclusão. Essa doutrina bíblica fortalece a nossa fé ao dar-nos segurança acerca dos mortos em Cristo, e é a garantia de que a vida humana tem um propósito elevado, além de renovar a nossa esperança de estar para sempre com o Senhor. A maioria dos israelitas, porém, olhava para a vida com uma atitude positiva. Salmos 128, 5 e 6. O suicídio era extremamente raro, e uma vida longa era considerada a bênção de Deus. Salmos 91, 16. A morte trazia tristeza, usualmente expressada com lamentações em voz alta e com luto profundo. Mateus 9, 23, Lucas 8, 52. Os costumes israelitas de sepultamento eram diferentes daqueles praticados pelos povos em derredor. Os túmulos dos faraós ficavam repletos de móveis e de muitos outros objetos visando proporcionar-lhes o mesmo nível de vida no além. Os cananitas colocavam uma lâmpada,
um vasilhame de óleo e um vaso de alimentos no esquife de cada pessoa sepultada. Os israelitas agiam doutra forma. O corpo, envolvido em pano de linho, usualmente ungido com especiarias, era simplesmente deitado num túmulo ou enterrado numa cova. Isso não significava, porém, que não acreditassem na vida no além. Falavam da ida do espírito a um lugar que, em hebraico, era chamado Sheol ou, às vezes, mencionavam a presença de Deus. Várias religiões orientais, por causa do seu conceito cíclico da história, ensinam a reencarnação. Na morte, a pessoa recebe uma nova identidade, e nasce noutra vida como animal, um ser humano, ou até mesmo um deus. Sustentam que as ações da pessoa geram uma força, karma, que exige a transmigração das almas e determina o destino da pessoa na próxima existência. A Bíblia, todavia, deixa claro que agora é o dia da salvação, segundo Coríntios 6:2. Não podemos salvar-nos mediante as nossas boas obras. Deus tem providenciado por meio de Jesus Cristo a salvação total que expia os nossos pecados, e cancela a nossa culpa. Não precisamos de outra vida para cuidar dos pecados e enganos desta vida, ou de quaisquer supostas existências anteriores. Além disso, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação é inclusive a plenitude das bênçãos da nossa herança, e Hebreus 9:27 e 28. A palavra paraíso é de origem persa e significa uma espécie de jardim, usada simbolicamente quanto ao lugar dos justos mortos. No paraíso, Lázaro podia conversar com o rico que ali sofria o tormento dos ímpios, havendo entre eles um abismo intransponível. Lucas 16:18-31. Depois de sua morte, Jesus esteve em 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40, et 2:27, Eze 31:15-17. Paulo descreve esse lugar como as regiões inferiores da terra, Efésios 4:9. Portanto, concluímos que o paraíso em que Jesus e o malfeitor entraram estava no coração da terra. Nesta descida ao Hades, Cristo efetuou uma grande e permanente mudança na região dos salvos, isto é, nas condições dos justos mortos. Ele anunciou uma sua vitória aos espíritos ali retidos. É o que significa a expressão de Pedro, que em Cristo pregou aos espíritos em prisão, 1 Pedro 3:18-20. A palavra usada no original implica em anunciar, comunicar, não pregar, como se entende em homilética.